Hoje eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com empadas congeladas. A massa é maravilhosa, é fácil de fazer e desmancha na boca. O recheio é de frango com requeijão, uma receita prática que encanta qualquer paladar. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite. Clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô dos Salgados. E se você gostar da receita, compartilha com gosto, com força, nos grupos de WhatsApp com sua família, para que eu venha trazer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa. Vamos lá para o passo a passo? Para essa receita, vamos precisar de um tomate, uma cebola e 2 dentes de alho. Eu vou refogar aqui 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Durante a semana, eu cozinho 2, 3 quilos de peito de frango. Peso as porções de 300, 400, 500 gramas, coloco no freezer e durante a semana eu tiro e olha só. Aí eu gravo para vocês. E essa dica, ela é maravilhosa porque você pode fazer isso na sua produção aí de salgados. Aqui eu já tirei do freezer, ele já está completamente descongelado. Eu vou refogar esse frango aqui nesses temperos. Vou colocar também uma colher de sopa rasa de colorau. Acompanhe o passo a passo. Dá para ver aqui de perto que ele é um recheio solto, ainda que ele esteja assim bem úmido, ele é um recheio solto e eu preciso dar cremosidade. Eu gosto de fazer uma misturinha. Eu vou usar uma colher de sopa bem cheia de caldo de legumes em pó, 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu tenho 400 ml de leite. Agora eu vou levar para o fogo baixo, até que fique com uma textura de um creminho. Agora finalize com salsinha e 10 azeitonas cortadas em cubos. Cubra com plástico filme e não se preocupe que o plástico filme ele não vai derreter. E por que, Edva, eu tenho que fazer isso? Isso evita que crie uma película aqui por cima. Agora eu vou deixar esfriar e vamos para o próximo passo. Para a massa, vamos precisar de uma vasilha. E aqui na vasilha eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu substituo o sal da massa por 50 gramas de queijo parmesão. Se você não quiser usar o queijo parmesão, você vai usar meia colher de sopa de sal. Eu uso o queijo parmesão porque dá um sabor assim todo especial na massa. Aqui eu tenho 350 gramas de margarina. Essa margarina ela está gelada e ela tem 80% de lipídios. Edva, o que é esse lipídios? É a gordura da margarina, tem escrito ao lado da margarina. 80%, 70% e 2 gemas. Olha aqui, bem de perto, a aparência da massa. É uma aparência de uma farofa bem úmida. Aqui agora, a única coisa que eu vou fazer é unir essa massa. Assim, olha. Tá vendo que ela já deu ponto? Como que eu sei que ela já deu ponto? Quando você pegar e quebrar assim, olha só. Tá vendo? Une e quebra. Ela é uma massa que ela não fica elástica, ela fica quebradiça, desse jeito aqui. Tá vendo? Que não pode mais falar massa podre, viu, gente? É massa quebradiça. Agora aqui, a única coisa que eu vou fazer é unir e vou levar para a geladeira e vou deixar lá por 10 minutos, porque essa é uma massa que você tem que trabalhar com ela gelada. O nosso recheio já está completamente frio. Olha só, o plástico ele não gruda aqui no recheio.
O recheio aqui você já pode montar as suas empadas. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês é que adiante a sua produção. Quando você adianta a sua produção, você consegue dar conta ali até de mais salgados. E você fica livre de imprevistos. Você pode fazer toda a sua produção de recheio e guardar na geladeira de um dia para o outro. E anote aí no seu caderninho. A primeira coisa que você tem que fazer é o recheio, porque você tem que rechear as empadas com ele frio, não é nem morno, é completamente frio. Aí aqui, olha, você vai tampar e você guarda na geladeira. Simples assim. Massa e recheio prontos. Agora vamos para a modelagem. E eu quero que você veja aqui a qualidade da nossa massa. Edva, quantos dias eu posso deixar essa massa na geladeira? Você pode deixar a massa na geladeira de um dia para o outro. Não deixe mais do que isso, porque como tem ovo, aí já viu, né? É melhor você trabalhar com uma margem de segurança. Olha só que massa linda. Olha, ela não estica, ela parece um queijo. Tá vendo? Isso é maravilhoso para trabalharmos. Olha só, eu vou montar as empadas aqui nessa forminha. O aro aqui dessa forminha é de 7 centímetros. Essa daqui é uma forminha de empada indicada mais para você que trabalha aí com lanchonete ou quer trabalhar com delivery. E, gente, escreva aí no seu caderninho. Tendência para 2025: salgados congelados e já assados, viu? E fica comigo até o final, porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredos de como você congelar as suas empadas para vender aí no seu delivery. Para essa forminha aqui, eu vou pesar porções de 50 gramas. Essa porção aqui eu vou deixar ao lado, que eu vou fazer as tampas. Se necessário, você aperta um pouco e faz uma bolinha só para unir mais, porque isso facilita quando você colocar na forminha. Aqui você vai fazer apenas isso. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pegue ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Olha só, tá vendo isso daqui? A borda da massa ultrapassou a borda aqui da forminha. Tá vendo o excesso? Isso aqui é proposital, isso vai facilitar quando eu colocar a tampa. Você vai entender. Esse recheio aqui ele já está maravilhoso. E isso é opcional você colocar requeijão cremoso ou creme cheese. Aqui eu coloquei em média 10 gramas de requeijão cremoso. Se você não for usar o requeijão cremoso, você vai colocar 35 gramas de recheio. E a prática, ela lhe leva à perfeição. Com o tempo você vai pegar os recheios sem precisar pesar. Com essa quantidade de recheio, dá para você rechear 20 unidades. E para você que está começando, pese as tampinhas. Eu vou pesar aqui porções entre 25, no máximo 26. É bom você unir assim as tampinhas para facilitar, porque como é uma massa quebradiça, isso facilita quando você faz assim. Para abrir as tampinhas, eu gosto de usar um saco. Um saco plástico normal, eu só cortei ele ao meio, coloque a tampinha em um lado do saco, feche e faça isso. Olha, maravilha, né? Tá vendo? Aí você vai fazer isso, tirar o excesso. Olha só que empada linda, bem modelada. Perfeita, né? E eu vou fazer assim com todas.
E anote aí no seu caderninho, com a quantidade de massa que eu passei para vocês, dá para fazer 15 unidades dessas daqui, desse tamanho. Aqui eu só tenho 10 unidades porque eu quero lhe ensinar uma dica de milhões. Dica boa é dica compartilhada, né? Gente, eu vi esses dias essa dica aqui e eu não poderia deixar de trazer para vocês. Eu vi aqui na internet, e coisa boa é a internet, né? A gente aprende a coisa. Você não vai deixar de fazer a sua produção se você não tiver aí a forminha de alumínio. E se você está começando, faça isso aqui, olha. Eu vou modelar nessas formas aqui. Essa forminha de cupcake, o tamanho dela é 00, 70 gramas para modelar nessa forminha aqui. Faço uma bolinha, porção de 70 gramas. O ideal é que você faça isso com o plástico, tá? Porque essa massa aqui, não fica legal você trabalhar com essa massa, você pegando, porque ela é uma massa que você tem que trabalhar com ela gelada. Aí o saco, ele vai lhe ajudar a fazer essa trouxinha assim, olha. Feito isso, vai virar de ponta cabeça e colocar na forminha. E aí você vai ajeitar assim com suas mãos. Olha só. Para que isso, Edva? Sabe para quê? Porque eu vou assar assim, na forminha, desse jeito aqui. Por que eu estou lhe ensinando isso? Porque se você não tiver forminhas o suficiente, você está começando e ainda não tem o dinheiro para comprar as forminhas, você pode comprar forminhas de papel. Aqui vem 100 unidades na embalagem e custa em média R$6. Mas você tem que ter pelo menos uma de cada. Vou fazer aqui rapidinho nessa para você ver. Tá, eu vou pesar porções de 35 gramas para essa forminha aqui, com o aro dela aqui de 5,5 centímetros. Porções pequenas assim você nem precisa passar o rolo. Essa parte aqui você vai virar de ponta cabeça. E pronto, olha. Aí aqui dá para você assar desse jeito aqui. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Para pincelar, eu vou usar um ovo e 2 colheres de sopa de leite. Eu coloco o leite aqui porque isso evita que o empanado solte. Não pincele várias camadas, para que ele não solte. Para finalizar, eu vou usar queijo parmesão, aqui eu tenho 25 gramas, é meio pacotinho, e azeitonas. Essas empadas, elas são maravilhosas. O sabor dela, você vai se surpreender. Uma massa super saborosa, fácil de fazer, você não precisa deixar fermentar, você não vai modelar. Eu costumo dizer que as empadas, para você que está começando, é um dos salgados mais fáceis de fazer. Você só tem que ter o cuidado ali de prestar atenção no passo a passo da textura da massa. Essas são das forminhas, que eu vou colocar para assar nas forminhas. Nas forminhas de papel, tá? Sem a forminha de alumínio. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, padronize. Tenha o hábito de padronizar a finalização das suas empadas. Isso ajuda tanto você quanto o seu cliente. Um cliente fiel, ele vai saber, ó, eu quero daquela dali de frango, por exemplo, porque ele sabe que aquela ali é finalizada com orégano. Então,
Evita que o cliente peça, por exemplo, uma de frango e leve uma de camarão, né? E aí você já viu o problema que você vai arrumar. Se o cliente, por exemplo, tem alergia a camarão ou não gosta de camarão. É melhor padronizar. Produção, obrigada pelas dicas. Você gostou? Amei. Tá bom, já estou por aqui, viu? Já, né? Tá quase na hora de experimentar? Não, produção, ainda não tá não. Tá bom. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 200 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E a massa da empada, ela aguenta altas temperaturas, então não tem problema ele estar ali em 200 graus. E o tempo de forno, eu não posso falar para você, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 25, no máximo 30 minutos. Não tente tirar da forma agora, porque elas ainda estão terminando o processo de cozimento. Prontinho, as nossas empadas, elas já estão frias. Na verdade, elas estão morninhas. E olha só, quando elas estão bem assadas, olha, é fácil de soltar. Olha que linda. Bem feita, tá vendo? E se você for fazer para vendas, você pode usar a embalagem aí de sua preferência. Aqui eu escolhi pratinhos de isopor porque eles são fáceis de encontrar em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. Essa daqui é a B1, forminhas de cupcake, olha, tapetinho plástico, o aro dele aqui é de 12 centímetros. Tudo isso aqui é fácil de encontrar. Aí você vai fazer isso. E olha só como valoriza o seu salgado. Forminha, tapetinho. E olha essa daqui bem de perto. Aqui eu assei com a forminha de papel. E aqui você não vai entregar assim para o seu cliente. Você vai tirar o papel, olha só. Aí você vai fazer isso. Forminhas de papel. Tapetinho, o aro desse tapetinho aqui é de 9 centímetros. E olha só. Tá linda, viu? Tá linda a produção. Sim, com certeza. Vou tirar o papel. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Quando você assa nessa forminha, elas ficam mais fechadas. Dá para perceber, produção, bem de perto? Sim. E quando você assa na forminha de papel, elas ficam assim, mais aberta. Essa é uma ótima ideia para você que não tem forminhas de alumínio ainda, não é isso? Exatamente. Aqui você vai passar o plástico filme. Você vai colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Essa daqui de papelão, ela é maravilhosa porque ela valoriza bastante. Se você for fazer para vendas, neste momento aqui que você estiver colocando nas embalagens, aí você vai colocar luvas em suas mãos. Essa daqui, quem vai comer é a produção. Opa! Ai, gente, essa produção, viu? Isso é um ótimo presente, né? Uhum. Já quer me dar meu presente? Já. Obrigado. Prontinho, agora eu vou experimentar. Uau! Que delícia, hein? Gente do céu. Consegue nem falar, né? Que empada maravilhosa. Sem comentários. Opa, quer dizer, com comentários. Ops, com muitos comentários. Produção, você precisa experimentar. Agora mesmo. Produção, você falou que tem uma dica para dar? Sim, eu tenho uma dica para dar sobre empadas congeladas. Uau! Elas estão congeladas. Eu quero dar uma dica sobre como isso pode ajudar você nas suas vendas para o delivery. A pessoa faz um pedido, você sempre vai ter suas empadas congeladas. Quando você receber o pedido, você tira do congelador e você pode levar para o micro-ondas ou para o forno ou air fry. É melhor que você leve para o forno ou air fry, por quê? Porque ela vai ficar mais crocante. Se a sua empada for grande, como essas aqui,
É melhor que você primeiro leve um pouco para o micro-ondas para descongelar um pouco o recheio. Anota aí no seu caderninho, Para viu? você descongelar um pouquinho o recheio, aí vai depender do seu micro-ondas o tempo, né? Pode ser 1 minuto, 2 minutos. Isso vai depender de micro-ondas para micro-ondas. Eu até acho que 2 minutos é muito, né, amor? Dois minutos é muito, viu, gente? Acho que é 1 minuto, né? Uhum. Em média, 1 minuto. Aí você precisa testar isso no seu micro-ondas. E também vai depender do tamanho da empada, como eu já falei. Muito bom. Se Amei a você sua não tiver, dica, viu? gostou? Se você não tiver forno elétrico, air fryer ou forno convencional, você pode fazer no micro-ondas, mas você já sabe que ela não vai ficar tão crocantezinha como se tivesse acabado de sair do forno, Verdade. né? E quando você congelar, que você recebeu o seu pedido aí, você não vai entregar desse jeito aqui, sem a forminha. O que é que você vai fazer? Você vai aquecer lá no forno convencional, no micro-ondas, na air fryer. Imagine que elas estejam quentinhas agora, né? Porque você descongelou, ó. Gente, tá congelada, viu? A produção congelou. Aí você terminou de descongelar, você vai colocar na forminha, para que você entregue um produto com excelência. Isso depois de aquecida. Aí você faz isso daqui, coloca nas bandejas e entrega para o seu cliente. E, gente, acredite em mim, tendência para 2025, salgados congelados, ou empadinhas, ou esfirras, ou coxinhas. Todos esses salgados você pode vender assim, ó, em bandejas no seu delivery. Você não precisa primeiro receber a sua encomenda para fazer a sua produção. Você pode, durante a semana, fazer a sua produção e levar para congelar. Qual a validade? A validade é de 90 dias, mas eu tenho certeza que você vai conseguir vender antes. E se você me perguntar nos comentários, Edva, por quanto que eu devo vender uma empada dessa? Quanto, produção, você pagaria em uma empada dessa? Uns R$ 6, né? Uns R$ 6, exatamente. Aqui, ó, 6 vezes 3, 18. R$ 18 em uma bandejinha dessa. E assim... Isso considerando o valor dos ingredientes na nossa região e na data que a gente está gravando esse vídeo, né? Pode ser que você assista esse vídeo depois e esses valores já tenham sido alterados, né? Exatamente. Então é assim, depende de região para região. Eu tenho um e-book onde eu ensino o passo a passo de como você calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você. Vale a pena investir nesse e-book. Nunca mais você vai ter aquela sensação de será que eu estou perdendo dinheiro? E se você quer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa para você colocar aí no seu delivery, eu tenho um mini curso com 10 receitas de salgados para você colocar aí na sua lanchonete ou no seu delivery. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você. E o curso não tem apenas as receitas. Lá eu mostro todas as dicas e segredos de uma produção de salgados. E além disso, eu te ensino como congelar, descongelar, fritar, embalar e organizar. Quais são os salgados, Edva, desse mini curso? São os mais vendidos: coxinha, quibe, empadão, enroladinho de queijo e presunto, enroladinho de linguiça calabresa, risole de camarão. Gente, cada um mais gostoso do que o outro. Vale a pena você investir nesse curso. E você pode colocar no boleto e parcelar no cartão. É mini, mas o conteúdo é gigante.